Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Fabiano Costa, o seu canal de entretenimento e diversão, de informação, tudo sobre terror, ficção científica, fantasia, seja na cultura pop, seja escritos acadêmicos, livros, quadrinhos, cinema, enfim, tudo aquilo que se remeta à mais profunda diversão ligada ao medo, que é aquilo que nós mais gostamos, pelo menos os adeptos e fãs do meu canal e das minhas obras. Um pouco sobre uma das minhas obras, a última que eu lancei, que é Histórias Fantásticas do Nosso Interior, tá? Minha última obra, a qual eu tenho muito orgulho de ter produzido, de ter criado, tá? 16 histórias que passeiam pelo interior fluminense, ou seja, pelos municípios do Rio de Janeiro, nas quais eu desfilo contos de mistério, de assombrações, do sobrenatural, do oculto, e cujos personagens e narrativas tentam manter viva a nossa tradição oral de contação de histórias, né? Aquelas histórias à beira da fogueira que nossos avós costumavam contar, nossos bisavós, enfim, repassado de geração a geração. E hoje em dia, com a internet, com a grande abundância de produção literária, muita gente se esquece das raízes, né, da cultura local. Então, eu tentei, neste livro, territorializar alguns mitos nossos, daqui do Rio de Janeiro, e mitos que eu trago do resto do Brasil, com uma licença poética de recriá-los aqui. Mitos locais, mitos brasileiros e também alguns mitos universais, ou lendas universais, por que não, né? Me dou essa licença porque é muito bom contar e às vezes recontar uma história. Esse livro aqui, cuja produção é da editora Estronho, uma editora lá do sul do país, do Paraná, que fez um trabalho primoroso, né? O Marcelo Amado, que foi o responsável pelo projeto gráfico, né? A capa é do genial Val de Oliveira, uma capa feita encomendada, né, de maneira direta comigo, né? O Val me perguntou através do Marcelo Amado que tipo de capa você gostaria, que tipo de desenho você gostaria de ter. E aí eu falei, eu gostaria de que fosse feita uma capa onde um viajante atravessasse uma estrada escura, né, de madrugada, e os seres misteriosos da floresta, da nossa imaginação, do nosso interior, né, estivessem ali à espreita sem que ele percebesse. E aí o Val de Oliveira, esse desenhista fantástico, fez essa capa maravilhosa para mim aqui, cheia de detalhes, que é divertidíssimo você pegar essa capa e tentar descobrir quantos seres se ocultam aqui nas sombras e na escuridão diante desse viajante assustado e o seu borico, né? E, bom, não podia deixar de citar também o trabalho primoroso da Eide Gisele Borges, né? A revisora do meu livro. E olha, eu dei trabalho para ela porque todo mundo sabe que o autor escreve, reescreve, mas nós ficamos viciados nas nossas histórias e acabamos não enxergando nossos erros. Erros bobos às vezes, mas que passam assim muito desapercebidos por nós. Coisas que às vezes o leitor comum, né? E olha só, tem um erro aqui, tem, sempre vai ter. Infelizmente, às vezes passa por mim, passa pelo revisor, ou até o revisor insiste, mas às vezes o escritor bate o pé, não, quero assim, e fica, e às vezes é um erro e a gente deixa passar, ou então não enxerga, tá? Então, é um trabalho que eu gostei muito de fazer, de escrever. Escrevo há muito tempo, decidi publicar
as minhas histórias a partir de 2013. E esse livro aqui é um livro cuja ideia é muito anterior. Ela se remete lá dos meus tempos de faculdade, quando eu me imaginei um pesquisador do folclore nacional. Só que quem se interessava naquela época pelo folclore nacional, em bancar pesquisas para recolher mitos antigos ou mutações de mitos. Isso se adormeceu, ficou adormecido, e eu pensei, por que não transformar as lendas e as histórias dos quais eu já tanto ouvi falar ao longo desse Brasil, ou pelo interior do Rio de Janeiro, em um livro de contos. Então, saiu esse livro aqui, com histórias minhas, de minha autoria, e algumas histórias que eu readaptei, tá? Muitas até de conhecimento do brasileiro, e coloquei isso aqui no Rio de Janeiro, já que eu sou um autor que gosto de contar histórias sobre o Rio de Janeiro. Quem já leu meus outros 2 livros sabe que as minhas histórias versam sempre sobre o Rio de Janeiro assombrado. E como eu já havia falado bastante sobre a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade assombrada, eu decidi falar do interior assombrado do Rio de Janeiro. Tantas histórias, tantos lugares, tantos personagens e tantas narrativas que nos escapam todo dia. Então eu decidi buscar essas narrativas, recriá-las, criar algumas outras histórias e colocá-las nesse livro, Histórias Fantásticas do Nosso Interior. Tá bom? São 16 contos, vou dar uma palhinha aqui muito rapidinho dos contos. A primeira história, A Mata da Donzela, é uma história sobre uma mata misteriosa e sobrenatural. A segunda história, A Armadilha da Aranha, é a história de um viajante que decide passar a noite em uma estalagem. Quem nunca parou na beira de estrada para poder descansar e seguir viagem ao amanhecer? Vocês vão ver depois, quem comprar, quem adquirir e ler, vão saber o que acontece com esse rapaz. O problema de Clebinho. Qual seria o problema desse garoto tão raquítico, tão amarelinho, tão doentinho, que pouco comia? A mãe de Clebinho busca explicação e busca solução, até entender, através do sobrenatural, qual era o problema de Clebinho. A Missa dos Mortos, uma história tradicional, muito conhecida no Brasil inteiro. Então eu retrato aqui também a Missa dos Mortos. O Amuleto de Dandara. O Amuleto de Dandara passa-se na época onde havia escravidão, e Dandara recebe de sua mãe um amuleto cuja força ela só vai conhecer num momento muito difícil e terrível de sua vida. Isadora. Isadora é a história daquela menina que sonha em casar. Deu certo? Vocês vão ler e vão saber se deu ou não. Paranamboraguaçu. Paranamboraguaçu é uma história indígena. Um velho avô índio conta para o seu netinho as aventuras de 4 índios muito valentes que foram buscar algo que havia além-mar. O que os índiozinhos foram fazer por lá? Será que voltaram? Leiam. Temos o Desafio de Viola. O Desafio de Viola é uma história que você ouve no Brasil inteiro, de norte a sul, leste, oeste, sabe? Do Oiapoque ao Chuí, você sempre encontra uma história de desafio de viola. É uma história universal, né? Só que aqui eu reconto com traços e personagens bem brasileiros. Nós temos A Cidade das Estátuas, que é uma história de misticismo e também um reconto de uma lenda universal, tá?
baseada no apelido de uma cidade aqui do interior do Rio, e vocês vão ler e vão entender por que o nome é a Cidade das Estátuas. O Canto da Sereia, um outro mito universal que eu trago para cá, para o interior do Rio de Janeiro. O título já sugere de que se trata, tá? Então eu não vou dar mais tanto spoiler. O relógio. O relógio fala sobre uma mulher encantadora que chega numa cidade e causa tremendo alvoroço. Uma mulher muito bonita e que, por causar tanto alvoroço, principalmente nos homens, atrai a ira das mulheres, que vão tentar descobrir qual o segredo dessa mulher. E elas vão descobrir. Leiam para saber. O homem podre. O homem podre é aquela velha dúvida, né? Que até hoje muita gente se coloca: será que eu devo acreditar em tudo o que eu vejo ou nas explicações científicas, ou será que existe algo além daquilo que a ciência não explica? Será que o que está além das explicações científicas devo acreditar, ou são somente ilusões que confundem o meu entendimento? Vale a pena ler. Tatuagem. Tatuagem é a história de um pescador misterioso que surge numa cidade praiana e de repente começam a acontecer crimes. O que ele tem a ver com isso? Leiam. Leonídia. Até onde a vaidade feminina pode levar uma mulher? Leonídia era o retrato da vaidade. O que aconteceu com ela, vocês vão saber adquirindo a minha obra Histórias Fantásticas do Nosso Interior. A Fera de Macacu. A Fera de Macacu, uma curiosidade, foi a primeira história com viés sobrenatural, ou de assombração, ou de medo, ou de terror, fantástica, né? Que eu comecei a escrever. Essa história aqui foi aquela história que eu pensei e falei: nossa, eu vou escrever uma história que eu comecei a escrever, parei, levei uns 5 anos para retomar, continuei, deixei guardada, e eu só fui realmente terminar a Fera de Macacu no fechamento do livro, né? Ali naquela correria para fechar as histórias. Talvez é a primeira história que eu escrevi e uma das mais longas, né, que eu terminei, tá? A Fera de Macacu fala de um monstro mitológico lendário brasileiro que eu trago para cá, para as matas do interior do Rio de Janeiro. E por último, o Saci, uma história que não precisa de muitas apresentações, já que o personagem também é de conhecimento universal e é bem brasileiro, tá? Então, eu fiz essa apresentação do meu livro, Histórias Fantásticas do Nosso Interior, que agora, nessa semana da Black Friday e na Semana do Autor Nacional, estará em promoção. É só você entrar em contato comigo aqui pelo YouTube, escreve uma mensagem, deixa uma mensagem, né? Deixa o seu zap para eu entrar em contato, ou pelo meu Instagram, canal Fabiano Costa, Instagram, você entra lá, deixa sua mensagem que eu repasso para você os valores, tá? Eu já digo para você que beira os 30% de desconto, nesse 30% a 40%. Se você comprar mais, 3 a 4 livros para dar de presente, aproveitar o Natal, o desconto sai até maior, tá legal? Mas não perca essa oportunidade de você adquirir mais essa obra brasileira, uma obra que fala, que versa sobre o Rio de Janeiro, uma obra que é de ficção, obviamente, tá? E é um produto legítimo e nacional, de um autor nacional. Você vai gostar. E se você não gostar, você também vai falar: Fabiano, eu não gostei disso ou daquilo, porque eu também sou aberto a críticas, obviamente, né? O autor tem que ser aberto a críticas, tá bom? Então, nessa Black Friday, nessa Semana do Autor Nacional, adquira Histórias Fantásticas do Nosso Interior e divirta-se com
os causos de fantasmas, de assombrações e do sobrenatural brasileiro e fluminense. Não importa se você é de outro estado, os medos, eles não pertencem a lugares, eles pertencem ao nosso interior. Então passeie pelo seu interior, pelo nosso interior, e se assombre e divirta-se com as minhas histórias, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal Fabiano Costa, ok? E não deixe de adquirir uma das minhas obras. Hoje eu estou falando dessa, Histórias Fantásticas do Nosso Interior. Ao longo da Semana do Doutor Nacional, eu falarei das outras. Tá legal? Um abraço, até a próxima. Não deixe de adquirir as minhas obras, tá bom?